Bom, primeiramente a atividade pede para considerar as classes data e pessoa, onde a classe data tem os atributos dia, mês e ano, e os métodos compare_to, toString, construtor, e os métodos get e set para modificar e acessar os atributos que forem necessários. A classe pessoa possui os atributos nome e data de nascimento, sendo que nome é um string e data de nascimento vai ser um objeto da classe data, que foi criada anteriormente. E os métodos são os mesmos, né? compare_to, toString, construtor e os métodos get e set. Ok? Então, até aqui o que deveria ser feito? Vamos lá para o NetBeans, criar um novo projeto. Projeto Java. Próximo, vou chamar esse projeto de lista. Ok? Bom, criei aqui meu novo projeto. Ele já criou para mim um pacote chamado lista. Vou apagar esses textos que não são necessários. E tá aqui, ele já criou para mim uma classe principal com método principal. Então, vou clicar em lista, botão direito, nova classe, né? Vou criar uma nova classe e o nome dessa classe vai ser data. Feito isso, o NetBeans já abre na página da classe, já fez a construção da classe. Eu só preciso agora adicionar os atributos nome, dia, mês e ano. Ok? Além disso, eu preciso de um construtor para essa classe. O NetBeans já me fornece um método para fazer isso automaticamente. Ele já gera o construtor para mim e faz as devidas atribuições. Perfeito. Os métodos get e set, ele também já faz isso automaticamente, né? Se eu vier, deixa eu ver aqui, inserir código, getter e setter. Ele pergunta quais eu quero criar, eu digo que quero criar os três, ó, gerar, ele já faz isso para mim. Get dia, get set dia, get mês, set mês, get ano, set ano. Beleza? E o atributo privado, utilizando private. E ainda, o que mais que temos aqui? Esse método compare_to, ele é responsável por realizar uma comparação entre dois objetos desta classe. Para utilizar, eu preciso utilizar a interface comparable. Em seguida, se eu clicar aqui nesse símbolo, ele vai pedir para implementar todos os métodos abstratos dessa interface, que é apenas o método compare_to. Essa linha eu posso apagar e dentro desse método eu vou dizer como deve se comportar o método compare_to. Daí já vimos na nossa aula sobre interface que basta fazer a comparação entre ano, deixa eu mudar aqui a data para, vou colocar um D em vez de O. Eu faço a comparação se o ano desse objeto for menor do que d.ano, retorno -1. Se ano for maior que d.ano, retorno 1. Caso contrário, caso nenhuma dessas duas condições sejam satisfeitas, ele vai prosseguir e vai para a condição seguinte. Significa que o ano entre as duas datas é igual. Então vou dar aqui um espaço só para diferenciar um pouco e vou fazer a nova comparação. Só que agora referente ao mês. Se mês for menor do que d.mês, retorno -1. Se mês maior do que d.mês, retorno 1. Observe que
essa instrução, bem como essas outras aqui, somente serão executadas caso um anterior não seja satisfeito. Caso essa condição aqui não seja satisfeita, ele vai prosseguir para a próxima instrução. Caso essa instrução não seja satisfeita, ele vai seguir para a próxima e assim por diante. No entanto, eu preciso comparar ano, mês. Porém, se os anos forem iguais, se os meses também forem iguais, eu preciso fazer a comparação entre os dias. E se nenhuma dessas condições forem satisfeitas, é porque tanto ano como mês como dia são iguais. Beleza? Então esse deve ser o método compare_to. Essas três últimas linhas eu posso simplificar ela simplesmente realizando a operação de subtração entre o dia anterior com o dia do objeto D. Retorne dia menos D.dia. Esse resultado vai me dar ou um número negativo, ou um número zero, ou um número positivo. Okay? Vamos fazer um teste? Vou testar aqui se a classe data está funcionando. D1 data e vou criar outra data, D2 e vou mandar exibir o resultado, aliás, vou mandar exibir o resultado da comparação de D1 ponto compare_to D2. Como D1 é maior do que D2, então ele deve retornar um valor positivo. Vou executar agora para a gente ver. De fato ele retornou 1. Outra coisa que se comenta aqui é o método toString. Esse método pertence a qualquer classe e ela pode ser sobrescrita de forma a apresentar o objeto da maneira que se deseja. Por exemplo, se eu quiser exibir o objeto D1 e a mesma coisa para o D2, o que ele vai exibir? Qual vai ser o resultado dessas impressões? Imprime D1, imprime D2. Vamos ver? Ele imprimiu aqui a referência dos objetos, a referência de D1 e a referência de D2. Mas eu posso modificar esse comportamento sobrescrevendo o atributo toString da classe. Então vamos lá, eu posso começar a digitar to e apertar o Ctrl barra de espaço, que o NetBeans já me mostra o método que eu posso substituir. Ele já tem, ele devolve uma string e o seu comportamento é simplesmente retornando o que eu quero como string. Então nesse caso eu vou dizer que eu quero dia mais barra mais mês mais barra mais ano, ponto e vírgula. Vamos ver agora, vamos executar para ver o que acontece. Agora ele mostrou a data da maneira que eu queria. Dia barra mês barra ano, dia barra mês barra ano. Então essa é a utilidade desse método toString. Ok? Em seguida vamos criar a classe pessoa. Como é que eu faço? Vou lá em lista, clico com o botão direito, novo, nova classe e digo aqui que o nome dela é pessoa. Observe que a classe está no mesmo pacote, então utiliza a instrução package lista. Essa classe
Utilizo também o comparable. E da mesma forma ele precisa implementar os métodos abstratos, que seria o compare to. Daqui a pouco eu volto para ele para mostrar como que eu vou fazer a comparação entre duas pessoas. Mas a classe pessoa vai ter dois métodos, uma string e a data de nascimento. E agora eu vou mandar fazer a construção dos métodos get e set. Deixa eu criar logo o construtor. Em vez de data de nascimento, eu vou pedir aqui um dia, mês e o ano. Dia inteiro, mês também int e o ano também int. E aqui, em vez de data de nascimento receber dn, eu vou fazer data de nascimento receber new data e fornecer dia, mês e ano como parâmetro. Ok? Construtor. Agora eu vou criar os métodos get e set. Simples assim. E como é que vai funcionar o compare to? Bom, eu posso utilizar o mesmo comparador que foi utilizado pela classe data. Se, vamos ver aqui, retorne dn ponto compare to o.dn. Vou renomear esse O aqui para P, né, de pessoa. Então, como o objeto P é da classe pessoa, ele vai ter o atributo dn de data de nascimento. Só que eu não posso acessar dessa forma. Eu preciso fazer get dn, ok? Porque esses atributos são privados. Eu posso não conseguir acessar ele a partir de outra classe. Então vou me habituar a utilizar o get dn. Só que esse resultado ele vai comparar duas datas, né? Se uma data for maior do que a outra, significa que se a data de nascimento da primeira pessoa for maior do que a data de nascimento da segunda pessoa, significa que a primeira pessoa é menor do que a segunda. Então eu tenho que inverter o resultado dessa comparação. E eu faço isso multiplicando por menos 1. Tudo bem? Então, vou voltar aqui para a lista, vou criar um objeto pessoa. Criei aqui um objeto pessoa. Vai pedir um nome, vou fornecer o meu. Data de nascimento, né, é o dia, mês e o ano. E agora eu vou mandar exibir essa pessoa. O que vai acontecer? Ele vai mostrar a referência desse objeto, mas eu não quero que ele mostre referência, eu quero que ele mostre algo que eu consiga entender. Então vou lá na classe pessoa e sobrescrevo o método string. O que ela deve retornar? Eu quero que ela retorne o nome. Quero que ela retorne o nome. Então vamos ver o que acontece agora. Agora ele retornou o nome. Ok?